Boa tarde, gente. Estamos aqui iniciando o Essencial, o podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. Eu sou o João Gabriel e nós estivemos um bom tempo parado aí, mais ou menos um ano, que nós iniciamos, né, o projeto e acabou que tivemos alguns problemas com relação à Covid, aí decidimos parar por um tempo e agora estamos de volta. E para iniciar essa nova fase, como muitos já viram também aí nas nossas redes sociais, no Instagram, nós estamos aqui com o pastor Júnior Melo, que é pastor presidente aqui do Ministério Apostólico Terra Santa, e também que eu tenho a honra também de chamar de pai. Então, se durante a conversa eu não chamar de pastor e sim chamar de pai, é por causa disso, tá? Já me desculpando por inicialmente. Então, quero que você se apresente aí rapidinho, falar Olá, o que você tem feito. a paz do Senhor a todos. Me sinto honrado, né, poder estar participando aí desse projeto, que tá aí os jovens de nossa igreja, eles têm encabeçado, têm sonhado com isso, têm colocado, né, executado, na verdade, essa ideia desse podcast, e é algo muito legal, que eu creio que vai trazer um crescimento, e fico feliz de poder estar participando. Amém? Então, nesse tempo aqui, nós iremos falar muito sobre o testemunho da vida dele, sobre o que ele já fez através de missões, como que foi a caminhada dele até hoje, né? Então, para iniciar, é algo que a gente já estava até conversando em casa, que a gente só combinou a primeira pergunta, né? De resto, Verdade. vai ser da forma como o senhor provê, né? A primeira pergunta, né, que a gente já tinha falado, é que eu queria saber como que era Deus para você lá no início, desde a sua infância, como que era essa sua relação com Deus e como que também isso foi apresentado a você através dos seus pais, meus avós. Então, eu sempre acreditei que havia um Deus, né? E a minha formação foi católica, eu estudei em escola católica aqui em Niterói, e eu sempre acreditei em Deus, né? E embora os meus pais, não o meu pai, mas a minha mãe, né, que na verdade exercia uma maior influência sobre mim, minha mãe, a minha avó, a mãe dela, elas eram espíritas. E elas frequentavam, né, terreiros de umbanda e tal. E eu lembro que aí já com as lembranças, tem até a lembrança muito engraçada do meu pai, quer dizer, algo assim complicado, né, mas que acabou que hoje a gente lembra até de uma forma engraçada, mas que poderia ter sido uma tragédia. Eu lembro uma das minhas primeiras lembranças, assim, que vou aproveitar, deixa e já vou lançar essa aí, né? Minha mãe foi para uma sessão espírita, ela com a minha avó, e meu pai não gostava, na verdade, meu pai não gostava de espiritismo. Meu pai, ele não tinha religião. Ele até falava em Deus, tal, mas nunca viu meu pai crendo em algo, tal. No final da vida dele, que aí sim ele se converteu, aceitou Jesus, né? Mas, à época, eu não lembro do meu pai uma referência assim de religiosa ou de Deus, tal, nunca teve. E ele foi buscá-la, né? Tanto ela quanto a minha avó foram buscá-la. Fui eu e ele, né? Ele me levou, eu pequeno, dentro do carro, e ele parou perto assim do centro e ficou esperando. E aquele barulho lá dentro, tal, o tambor batendo, são as lembranças que eu tenho. Eu devia ter uns 5 anos nisso daí, né? Já passou bastante tempo. E eu lembro que chegou uma hora que meu pai ficou impaciente, aí, fica aqui que eu vou lá pegar a sua mãe. E aí ele foi e entrou para chamar minha mãe, né? E quando ele chegou lá, ele viu uma cena, né, o pai de santo, ou algum médium que estava lá incorporado e estava benzendo minha mãe e tal, as coisas. E ele não gostou do negócio, ele achou que o cara estava, né, tipo, aproveitando da minha mãe e tal. E, pelo que eu sei, o que a minha mãe veio falando, que o cara estava incorporado, estava com uma entidade lá, não sei qual. Eu sei que meu pai voltou no carro. Na época, meu pai andava armado. E ele foi no carro, ele pegou a arma e ele voltou. Falou, não, virou para mim e falou, não sai daí.
E aí eu não sei entender o que estava acontecendo, eu sei que eu só escutei o barulho, né? Pau, 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 pau. Ele descarregou a arma, né, no centro espírita, e eu lembro assim, era um portãozinho pequeno, né? Tipo, acho que todo mundo que estava dentro do centro, inclusive os médios, o pai de santo, ninguém que estava incorporado, tudo, mas correu todo mundo, saiu todo mundo de uma vez só por aquele portãozinho, parecia rato correndo do banheiro, né? Eu tenho essa lembrança. E aí vem minha mãe apavorada pelo que meu pai fez, tal. Aí, depois de um tempo, né, quando se lembrava disso, na família dessa história, e todo mundo ria da loucura que meu pai fez, tal. Realmente ele descarregou uma arma dentro do centro. E como que era isso depois de um tempo, né? Eu sei que minha avó, né, sua mãe, enfim, mas assim, ela acabava te levando, você acabou tendo muito contato, né, com a parte do espiritismo. Como que era isso para você? Então, na verdade, foi algo que sempre me incomodou um pouco, né? Porque eu vi algumas coisas que eu não gostava, tipo cortando o pescoço de galinha, o médium lá, né, incorporado, cortava o pescoço de galinha, bebia o sangue. Eu achava aquilo feio, ruim, pesado, né? Como criança, eu não achava legal, eu achava aquilo pesado. E, por falta de sabedoria, né, e por acreditar que ela estava fazendo certo, algumas vezes vinha entidades, né, e oferecia champanhe, oferecia cachaça, dava baforada com charuto, e eu falava que não queria, não quero isso não, e ela falava para mim, não, tem que beber, tal, que é bom, que vai fazer bem. E, na verdade, eu provei, né, eu provava lá a champanhe, eu provei a cachaça, eu tomei baforada, e depois eu fui vendo que tudo isso daí foram pactos que foram feitos na minha vida, com autorização daquela que era a autoridade sobre a minha vida, que era a minha mãe, né? Então, e ali eu fiz pactos diretos com o inimigo. Mais à frente na minha vida eu vinha a ter problema com bebida, então, eu vinha a ter problema com... Eu estava pensando, quais são as consequências que você acredita que isso trouxe para a sua vida? Então, cada um... E para dela também, de certa forma, né, que aconteceu. Sim. Então, a champanhe, né? Eu ia lá, tinha que beber champanhe, eu tinha que beber a cachaça. E sempre que, se eu desse um gole ali na bebida daquela entidade, né, eu fazia um pacto com aquela entidade. Na época eu não entendia, eu vim entender isso depois de convertido, depois que estava quebrando os pactos, né, fazendo libertação, passei por muito tempo de libertação, e aí eu fui começando a entender tudo o que acontecia. E, assim, eu tive problema com bebida, né, eu bebia muito, eu tive problema com droga, eu tive problema com cigarro, eu tive problema com ilegalidade, porque eram as entidades com as quais eu fui fazendo pacto. E era uma entidade, né, que age, né, até hoje, não na minha vida mais, porque já foi quebrado, mas é uma entidade que age na área do vício, né, na área do crime. É uma entidade que várias bocas de fumo aí, né, na entrada ali da onde fica a boca de fumo, tem uma imagem lá dessa entidade, porque acreditam eles ser a entidade que dá suporte, que dá proteção, que guarda, né, ali o tráfico de drogas. Então, eu vim ter problema com isso tudo. Outra entidade, né, que eu lembro que oferecia a champanhe, agia também na área de vício, mas também na área sexual. Eu vim a ter muitos problemas também na área sexual. Isso daí acabou sendo um problema familiar, né? Que veio de outras Correto. gerações, né? Como também meu avô também, mas não em relacionado ao espiritismo, e também com a minha avó, né? Tanto que aconteceu, e eu queria também que você contasse a história, como que foi a relação dessa identidade com a minha avó. Você diz com a minha avó... Em relação à área sexual dela, como que acabou... sim.
né? Havia uma maldição na minha família, tanto por parte do meu pai, né, quanto por parte da minha mãe. Meu pai sempre foi um cara... Meu pai ele não bebia, ele não tinha vício. O vício dele era... Então, na verdade, ele tinha vício, ele fumava cigarro. Mas ele tinha problemas também, né, na área sexual, essa parte de adultério e tal. Então, o casamento deles foi muito marcado por adultério. E a minha mãe já vinha da minha avó, né? Minha avó viveu durante muitos anos em adultério, né? E isso repercutiu na vida da minha mãe, que veio também se envolver com adultério, né? Eu costumo dizer que lá em casa era um chumbo trocado, né? Era meu pai de um lado e minha mãe de outro. E você meio como criança presenciando isso? Pois é, a gente presenciou muita briga, presenciei assim, muito flagrante que minha mãe deu no meu pai, né? Nessa área aí de sexo. Vi muita coisa de ilegalidade, né? Tanto que eu me envolvi com ilegalidade também, né? Me envolvi com tráfico, né? Cheguei a fazer aí tráfico não em comunidade, nunca peguei em arma, nada disso, mas já vendi, né? No asfalto, né? Como a gente dizia aqui em Caraí, era aquele tráfico de playboy. O pessoal falava, fazer o escritório era na praia, né? Mais ou menos isso. E aí, a gente já falou bem sobre a parte da sua infância, e eu quero já trazer para a adolescência, né, e juventude. Como que era isso? Que você já disse, né, que você já teve problema com a área de bebida, de drogas, tudo isso. E como que foi que... Já sabemos que isso é uma consequência também daqueles pactos, mas como que você foi introduzido a esse mundo? Como que você já começou a entrar já para essa área? Então, aí... Já dando um pulo aí para a adolescência, né, eu estudava aqui em Niterói, num colégio católico, né, uma escola grande em Niterói, uma escola conhecida, e minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos. Né, muito envolvida, né, com espiritismo e tal, ela se envolveu muito com o espiritismo, e ela começou a ir um pouco mais fundo. O resultado disso é que chegou uma hora que o inimigo cobrou essa conta e ela morreu. Minha mãe foi assassinada, né? Eu tinha 12 anos, vi a cena, tal, tudo que aconteceu. E daí ela já estava separada do meu pai nessa época, por causa de adultério, eles se separaram. Só que aí o meu pai assumiu, tanto eu como a minha irmã mais nova, que na época tinha 6 anos, eu com 12, ela com 6, e nós fomos morar com meu pai. Só que meu pai viajava muito. E eu estudando ali naquela escola, eu com 13, 14 anos, eu já ficava sozinho em casa, às vezes 1 semana, 2 semanas, né? E aí o que aconteceu é que eu fui me envolvendo, fui apresentado a maconha e tal. E eu com 13 anos, 13 para 14 anos, eu já estava fumando maconha, né? Aí daí em diante veio bebida, né, cigarro. Mais à frente eu cheguei a cheirar cocaína também. E como que era a sua relação com o meu avô, né? Que no início imagino que ele não sabia disso, né? Porque às vezes você fala várias vezes, você se envolveu com tudo isso, você tinha uma libertinagem, né? Você tinha uma liberdade além da conta, que não é o ideal uma criança de 13, 14 anos ficar sozinha semanas em casa, né? Mas ele nunca chegou para você aqui, filho, fuma maconha. É algo que você sempre até falou comigo, nas pregações, tudo isso. Então, como que essa era a sua relação com meu avô na adolescência, a partir do momento que ele descobriu tudo isso? Na verdade, né, na adolescência ele não descobriu, ele até desconfiava, ele sabia do cigarro. Porque aí ele fumava muito, aí acabou que eu comecei a fumar na frente dele, ele não teve como travar isso, porque não tinha autoridade, ele fumava muito, né? E quanto à droga, eu sempre escondi, né? Ele foi, né, eu creio que ele foi ter certeza mesmo de que eu usava mesmo droga, foi aí já com os meus 17, 18 anos, mas ele evitava falar no assunto, ele não confrontava isso. E às vezes, quando ele via que eu estava assim,
muito acelerado, vamos dizer assim, ele chegava e ele me tirava lá da área onde eu morava e me mandava passar um tempo na casa da minha avó, que era em São Gonçalo, né? E aí eu ficava lá um tempo, mas isso não adiantava nada, porque eu ia para lá e eu ia com muito mais liberdade, na verdade. Pois é. Mas aí, também, estando na casa da sua avó, tudo isso você acabou se envolvendo com o pessoal de São Gonçalo ou era só mesmo com o pessoal de... Eu conheci o pessoal de São Gonçalo, mas eu procurava não me envolver ali por causa da minha avó, né? O pessoal sabia, eu saía ali, né, tinham alguns ali que me conheciam, eu até fumava maconha com eles, tal, mas eu não ficava ali, eu não cheguei a me envolver muito ali. Eu ficava direto aqui para Icaraí, né, foi onde eu fui criado. Né? Sim, depois você até voltou a morar lá, né, como você sabe, mas aí já vamos, né, indo cada vez mais, né, nessa linha da sua vida, né, certo. Até que você conheceu minha mãe. E ela, como o pessoal da igreja sabe, mas não estamos falando, né, só para o pessoal da nossa igreja, ela nunca se envolveu com nada. Então, eu queria saber que aí, você pode contar da história, como você conheceu ela, tudo isso, mas como que era essa relação contigo, tendo esses problemas e ela toda certinha, não tendo nenhuma ligação com nada, tendo que meio que suportar isso daí, de ter um namorado sendo viciado e com outros problemas. Então, teve vou lá desde o início, eu acho que quando começou a ser gerado isso daí, né? Eu creio muito assim que Deus ele vê o coração e ele age, né, segundo o plano que ele tem na vida da pessoa e no coração, né? Isso daí eu já tinha 20 anos de idade. E eu estava assim numa vida muito acelerada, né? Droga, bebida, muita zoeira, noitada, mulher, né? Todos os problemas, né? Ilegalidade, muita coisa assim que eu estava envolvido, que eu me envolvia. E eu queria, na verdade, eu queria sair disso. Eu lembro que eu chegava em casa, eram duas coisas. Né? Eu perdi muito tempo de sono, né, na minha vida, maquinando como eu ia fazer para matar a pessoa que matou minha mãe. Né? Era um ódio, era algo que eu tinha dentro de mim, que isso vinha remoendo desde os meus 12 anos de idade, né, daí em diante. Desculpa te cortar, mas você acredita que isso também, esse ódio, isso que foi criado no seu coração, influenciou também um pouco para você acabar se envolvendo mais ainda nessas coisas que você já falou? Porque, na verdade, a gente acaba sempre procurando uma fuga, né? No caso, na zoeira, na doideira, né? Acabava sendo uma fuga, porque eu não tinha necessidade de fazer nada do que eu fazia. Eu nunca tive necessidade de fazer tráfico, eu nunca tive necessidade de me envolver com ilegalidade, nunca tive necessidade de nada disso. Né? Meu pai sempre supriu todas as coisas, sempre estudei em bons colégios, nunca tive falta de nada, graças a Deus. Né? Nesse ponto aí, Deus nos sustentou, né? Eu digo nos sustentou, porque tinha minha irmã também, que era mais nova. E aí, voltando para a história, né, que a gente acabou entrando nesse parênteses, mas voltando para a história da minha mãe, né, que você certo. Falou no início, e então eu maquinava como eu ia fazer para matar a pessoa que matou a minha mãe, e uma coisa eu fazia toda noite antes de dormir. Na época, né, eu falava rezar, não era orar, mas eu rezava um Pai Nosso e pedia a Deus, eu acreditava em Deus, né? E a experiência que eu tive com a minha mãe, de centro espírita, me fez tomar uma ojeriza daquilo, não gostava de jeito nenhum. Dali aquilo eu apaguei da minha vida, só que eu vinha colhendo frutos de pactos que eu fiz. Né? A verdade era essa. E eu trabalhava ali na 7 de setembro, no centro do Rio, e eu trabalhei ali durante 1 ano e 2 meses. Aí depois eu fui cedido, né? Fui trabalhar em outro local, mas por essa empresa mesmo, mas durante 1 ano e 2 meses eu trabalhei ali na 7 de setembro.
E na 7 de setembro, esquina com 1º de março, tem uma igreja católica ali. Eu não gostava de entrar dentro da igreja católica, porque eu achava assim meio fúnebre e tal. Mas do lado da 7 de setembro mesmo, tinha uma capela. Eu lembro que nessa capela tinha uma cruz. Não tinha nem o Cristo lá pregado na cruz, né? Que a gente sabe que já saiu da cruz tem muito tempo e ressuscitou. E eu entrava todos os dias ali naquela capela e eu rezava o Pai Nosso e pedia a Deus para me dar uma namorada, né, para eu sair daquela vida que eu estava levando, que eu não queria mais aquilo. E algumas vezes eu entrei ali doidão, né, porque vinha virado para trabalhar tal, e eu entrava ali e eu pedia a Deus, Deus, me dá uma namorada. Foi um ano, se não foi 1 ano e 2 meses, foi 1 ano e 1 mês e um pouquinho. Por que eu digo isso? Porque eu conheci a Maria um pouquinho antes de eu sair dessa empresa, né? E aí eu a conheci e a gente começou a namorar, né? Eu não saí da vida que eu estava. A gente namorou durante 3 anos e depois casamos. Com 3 anos a gente casou, né? Eu apaixonei, ela apaixonou por mim também, né? E nós casamos. Casei novo, com 23 anos e tal, e já ela com 25. Nós casamos no dia 17 de maio do ano de 1997. A idade que tá chegando. É. Mais de 20 anos aí. E, pô, maneira essa história, e isso daí eu nem sabia dessa ligação do tempo, de ser exatamente no finalzinho, né? Pra mim, Isso já aí. me mostrou a capela, a gente tinha uma vez lá no Rio. Foi. Já me mostrou a capela, que você falou que orou algumas vezes, várias vezes, né? Pra encontrar com uma namorada, só que eu não sabia, né? Dessa ligação do tempo. E aí, né? A gente tá fazendo meio que um parâmetro, né? Dessa vida. Sim. Mas não é o nosso principal, né? A gente não quer... como a gente sempre fala isso, né? O passado é um lugar de referência, não pra gente voltar pro passado. Então, Com a certeza. menor parte desse podcast que a gente está reservando para isso, né? Que a gente tem muito mais tempo para falar das coisas que Deus fez, né? Através da sua vida, né? Então, já fez todo esse parâmetro. Uma última pergunta antes de chegar na sua conversão, que eu pensando antes de vir para cá, eu estava pensando nisso, que eu acho que eu nunca te perguntei. Você falou, né, da minha tia, sua irmã mais nova, que você tem, né? E ela se converteu antes, né? Foi. Ela foi a primeira a se converter na família. Sim. Por parte de pai. Então, como que era você tendo uma irmã cristã e você, tipo, convivendo na mesma casa, isso daí antes até mesmo de você casar com a minha mãe, você convivendo na mesma casa e você tendo uma irmã cristã, alguém que, de certa forma, no início também foi importante também para a sua conversão? Sim, bom, isso daí ficou muito notório, né, se você vê a formação dela hoje e a minha formação. Claro que Deus teve misericórdia e tal, né, e eu consegui aí vencer em algumas áreas da minha vida, né, mas ela se dedicou aos estudos, né, eu saía à noite, meu negócio era praia todo dia praticamente. Eu quis parar de estudar, eu não quis fazer uma faculdade, eu não quis nada disso, eu queria zoar, né? Eu trabalhava, né? E o que eu queria era zoar. Enquanto ela ficava em casa estudando, ela nunca foi não lembro de ver minha irmã saindo um dia para a noitada. Ela sempre foi uma pessoa estudiosa. Hoje em dia, né, até doutorado ela tem, a pesquisadora, né? E venceu por mérito dela, né? E glória a Deus, Deus teve misericórdia de mim, né? Não me formei, não tenho uma formação assim acadêmica, né? Mas parti para a área aí de negócios, né? Fui empresário e Deus me abençoou nessa área. Deus tem a misericórdia, né? E aí era só uma dúvida até minha, Sim. que eu acho que eu nunca cheguei a te perguntar isso, né? Nunca foi algo que a gente chegou a conversar. Nessa parte da juventude, né? Eu respeitava muito também. Com ela em casa, eu não usava droga dentro de casa, né?
eu tinha um limite. Eu fazia umas doideiras, as coisas que eu olhava assim, pô, esse garoto está drogado, não tem jeito. Né? Tinha umas manias, algumas coisas que eu fazia que ninguém entendia. Né? Então, o que é? Está drogado. Mas eu não fazia na frente dela, não respeitava. Né? Então, já que a gente pegou nessa parte, já vamos finalizar, né? Nessa parte pré-Cristo, antes de Cristo e depois de Cristo, né? Que foi quando Sim. Deus começou a marcar a sua vida. Como que iniciou esse seu processo de conversão? Então, eu tinha um amigo, quer dizer, eu tenho até hoje, né? Não o vejo há algum tempo, mas era o Ricardo, um amigo meu de infância. Ele se converteu e ele ficava em cima de mim, para mim ir na igreja, para eu me converter. E eu lembro que aos domingos, domingo era dia ele ia aparecer lá em casa antes dele ir para a igreja, né? Eu lembro, eu casado com a sua mãe de pouco, né? Casado com a Maria, de pouco, hoje pastora Maria, né? De pouco, ele aos domingos, ele sempre passava lá em casa, que era para me chamar para ir para a igreja, e ele ia para o centro evangelístico, que era ali no início do túnel. Eu morava ali na Mário Viana, né? Numa rua chamada Santa Rosa do Viterbo. E eu passei a mandar os porteiros falarem que eu não estava em casa, porque eu não queria ficar, né, ouvindo falar de Jesus. Porque ele iria e ele ficava lá direto, tipo, o culto era às 7 horas da noite, ele chegava às 2 horas da tarde lá em casa. E ele ficava só falando em igreja, em Jesus, que eu tenho que ir, que eu tinha que ir, me mostrando um monte de coisa, falando um monte de coisa, e eu não queria. Até que um dia eu fui. E aí eu cheguei lá e eu aceitei a Jesus lá no centro evangelístico. E nisso daí eu fiquei indo. Eu lembro que eu ia todas as sextas-feiras, né? A Maria ia para a faculdade e eu ia para o culto. E eu ficava lá, isolado, quieto, no fundo, né? Para ninguém me ver. Eu não queria falar com ninguém. Só que aí tinha alguns louvores, né? Que eu lembro até hoje, que quando tocava aquele louvor eu chorava. Estou ficando maluco, né? Até esquisito isso, por que eu estou chorando aqui e tal? E ficava cheio de vergonha lá atrás. E eu lembro que, quando eu aceitei Jesus, vieram pedir meu nome, endereço, né? Tudo isso eu dei tudo trocado, que é para não correr o risco de aparecer ninguém lá em casa, né? Porque eu não queria ninguém lá em casa. Então eu dei endereço errado, nome errado, tudo errado, né? E eu fiquei frequentando aquele culto ali durante às sextas-feiras, e um domingo ou outro eu ia. Porque na verdade, eu aceitei a Jesus ali, mas eu não me converti genuinamente. Eu continuei na doideira, né? E parece que nesse período a corda apertou mais. Porque aí eu comecei a ter sérios problemas financeiros. Eu estava me afundando cada vez mais na droga, né, usando muita droga. Eu sempre gostei, eu gostava de droga alucinógena. Eu já cheguei a cheirar cocaína, tal, mas eu não gostava muito. Mas droga alucinógena era comigo mesmo. LSD, chá que aparecesse para tomar, eu tomava. E maconha eu fumava desde que eu acordava até a hora de dormir. E isso estava crescendo na minha vida. E eu cheguei um período, isso, né, já ligado também ao tráfico que eu estava fazendo, ou eu ia morrer, ou eu ia ser preso. Né? E aí, nessa daí, entre morrer e ser preso, eu sei que teve algo que foi uma chave aí que quase que você foi para um emprego, para algo que você poderia se perder de vez, né? E aí essa daí também... na verdade não era um emprego, era um trabalho, né? O negócio estava complicado, faltando dinheiro e tudo quanto é lado. Da mesma forma que o dinheiro entrava, com coisa ilegal, o dinheiro vem e vai, né? Você não sabe nem por onde saiu. Aí disso eu já estava devendo aluguel, já estava devendo condomínio, estava devendo um monte de coisa, o dinheiro não sabia para onde que saía, era muita bebida, muita zoeira, né? Eu já casado, né? E a coisa foi apertando cada vez mais.
E aí eu arrumei um trabalho, né, numa boate aqui em Niterói, uma boate muito conhecida, como segurança na época. E, assim, pagava bem. Eu trabalhava 3 vezes por semana, final de semana, né? E, assim, esse dinheiro dava para pagar aluguel, então pagava direitinho. Não era ruim, né, o ganho. Só que eu comecei a me deparar com amigos meus mesmo, dentro da boate, no banheiro, usando droga, né, bebida dentro da boate, tudo isso. Chegava um certo horário aí da madrugada, era mulher, né, dando condição, tudo isso, e eu parei para pensar, eu vi, caramba, eu vou me perder, mas ainda vai ficar. Você iniciando, né, a sua Pois vida, é, isso, estando casado. sim, isso, né, voltando um pouquinho, eu já estava frequentando aqui o Ministério Terra Santa, né? E eu lembro que eu falei na época com o apóstolo Luiz, né? Na época ainda não era apóstolo, era o pastor Luiz. Eu falei com ele do trabalho e tal. Ele ficou olhando para minha cara assim, pô, isso não é muito legal, negócio de boate. Mas assim, ele, como eu estava chegando, né? Ele chegou, você é hora e vê, mas não é legal não. Para o seu histórico, isso não é legal, né? Na época, isso eu ainda não tinha me batizado, tal, estava frequentando e começando a ser tratado, passei por um gabinete, tal, tudo isso daí. E nessa época que eu cheguei na boate, eu lembro que eu já estava assim parando de fumar cigarro, eu já não estava bebendo como eu bebia. E eu vi que eu vou regredir tudo de novo, vai piorar a minha situação, porque eu estou vendo tudo isso daqui, facilidade. Né? Dentro da boate tinha esquema com... Os garçons tinham um esquema para deixar um uísque para a gente em algum lugar. Tal. Aí eu vi aquilo, cara, eu trabalhando de madrugada, num lugar desse, com uísque, com droga e com mulher, vai piorar a minha situação. E aí eu cheguei, um belo dia acabou, lembro, um domingo, devia ser umas 6 horas da manhã, eu chamei o cara que me colocou lá e eu falei, tô saindo, cara, não vou ficar mais não. Aí eu lembro que ele ainda falou para mim, cara, tá maluco, rapaz, você não falou que você está precisando, tá trabalhando direitinho, o pessoal gosta de você aí. Eu falei, meu irmão, mas eu vou voltar tudo que eu era, vai piorar a minha situação, está complicado, eu estou me envolvendo aqui, eu estou a fim de sair fora disso daí. Por quê? Porque aí eu já estava vindo na igreja, já estava começando, já estava ouvindo a palavra, aquilo já estava começando a entrar, né, no meu coração. Nessa decisão que você teve de sair, você já tinha essa noção de depender de Deus? Você tinha essa noção de acreditar que Deus iria te suprir de alguma forma, ou você ficou desesperado assim? Não, vou sair só porque eu não vou voltar naquilo tudo, mas como que foi isso? Porque o que acontece? No início, né, quando eu cheguei na igreja, eu queria uma solução para o meu problema. A grande verdade era essa. Eu acreditava em Deus, eu tinha aceitado Jesus, nisso daí, de quando eu aceitei Jesus lá no centro evangelístico que eu falei, até aqui, aí a gente já tem uma lacuna aí de uns 2 anos, mais ou menos, que se passou. Né? E então, eu estava começando a acreditar em Deus, mas eu não conhecia Deus, a verdade era essa. Eu queria uma solução para o meu problema, eu via Deus assim como alguém... Quando eu entro na igreja, imagina. A grande maioria, né? A grande maioria das pessoas, elas entram querendo uma solução para o seu problema. E era o que eu buscava, uma solução para o meu problema. Eu queria parar de usar droga, eu queria uma solução. Né? Eu acho que mais ainda do que parar de usar droga era uma solução para o meu problema financeiro, que estava complicado, né? E o meu casamento, que estava se acabando por minha causa, né? Por todas as minhas práticas, né? Na verdade. E aí você começou a frequentar a igreja, mas tem algum dia que você tenha algum marco, algo do tipo? A sua bateria vai acabar. Alguém aí tem como trazer uma pilha, algo do tipo? Ou outro microfone, por favor? Que a gente troca. Mas aí eu queria saber se existe algum dia que existiu um marco específico para essa conversão.
Olha, na conversão genuína, né, foi uma experiência que eu tive com Deus, que aí já foi um outro Ricardo na minha vida, né? Teve o Ricardo, meu amigo de infância, que ele ia lá para casa e eu falava que não estava, tal, corria dele, e acabou que ele conseguiu me levar ali para o centro evangelístico. Da pastora Carme, que era meu concunhado, eles se converteram aqui no Ministério Terra Santa. E eu lembro que foi um dia que a gente estava assim no ápice mesmo da pindaíba. A coisa estava feia lá em casa, não tinha dinheiro. O dinheiro que tinha, eu fui e comprei uma trouxinha de maconha e não tinha comida. Simplesmente não tinha comida, não tinha arroz, não tinha o que comer dentro de casa. E a gente precisava almoçar, era um domingo. E meu pai estava viajando, não dava para mim almoçar na casa do meu pai, não tinha ninguém na casa do meu pai. E a sua tia, né, a pastora Carmen e o pastor Ricardo, na época foram na casa, na época ainda não eram pastores, estavam se convertendo, tinham menos de um ano de convertido, mas Ricardo estava falando de Jesus para Deus e o mundo, né? E aí sua mãe, ó, vamos almoçar na minha mãe, vamos aproveitar que eu quero ver minha irmã. Eu falei, eu não quero não vou porque ele sabe das minhas coisas todas. Esses caras, quando se converte, sai falando mal, vai jogar meus podres todos para fora lá na frente da sua mãe vai ficar sabendo as coisas que eu faço. Isso daí eu não quero ouvir falar de Jesus. A última coisa que eu quero é ouvir falar de Jesus, né? Você vê, eu estava no fundo do poço e eu não queria ouvir falar de Jesus. Tamanha, né, a opressão espiritual que a gente estava vivendo. E acabou que ela me convenceu. E na verdade o que me convenceu foi a fome. Eu estava com fome, eu tinha que almoçar. E aí eu fui, mas fui reclamando. Aí a gente foi andando a pé, né, até a casa da sua avó, era uma distância não muito grande, né? A gente morava ali em Santa Rosa, casa dela ali no início ali de Caraí, né? A gente foi andando, eu no meio do caminho, fumando o baseado que eu tinha comprado e falando no ouvido de Maria. Vou chegar lá, se começar a falar de Jesus comigo vai dar confusão, eu não quero ouvir falar de Jesus, tal. E fui estressando, e ela, não, ninguém vai falar nada com você não, fica tranquilo. Bom, resumindo, cheguei lá na casa da minha sogra, né, sua avó, e estava lá Ricardo já sentado de frente assim para a porta com uma Bíblia do tamanho de um bonde aberta, aquelas Bíblias de decoração distante, né, aberta no colo, né, e quando eu vi aquilo, eu ia voltar, mas aí já não tinha mais jeito, tive que entrar, entrei, sentei, fiquei quieto, falei nada. Falamos, né, cumprimentando normalmente, fiquei sentado e ele ficou quieto. Conversou, falou, como é que você está? Aquele início de conversa normal, né? Entramos em alguns assuntos, aí, de repente, ele estava com a Bíblia aberta em Êxodo 20. E aí ele falou, olha que interessante, né? Falou, eis que sou o Senhor teu Deus, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as prestará culto, e por aí vai. E nesse momento aconteceu alguma coisa, né? Porque foi como se tivesse parado tudo à minha volta, eu não ouvia mais eles falando, ninguém falando, ficou assim em silêncio e pensando naquilo que ele tinha falado, né? E eu ouvi assim, o silêncio foi tão grande à minha volta que eu ouvi o meu coração batendo. E aí aquilo se passou aí, vamos dizer que uns 5 segundos, mais ou menos, foi coisa de segundos que pareceu que foram horas, né? E eu parei, olhei assim para ele, porque já que é o culto lá na sua igreja, né? Aí ele falou para mim, bom para você é terça-feira, né? Que terça-feira é o nosso culto de libertação até aqui hoje, da igreja, até hoje.
E na terça-feira eu cheguei na igreja e estou aqui até hoje. E aí fui aprendendo a conhecer a Deus, né? Pois é, como eu disse, né, anteriormente, eu vim buscando uma solução para o meu problema, principalmente o problema financeiro. Só que num determinado momento, né, eu comecei a buscar, eu comecei a ler a palavra, ser ministrado, me submeti a um tratamento, aconselhamento, dedo na ferida, eu ouvi muita coisa, né, que eu precisava ouvir, na verdade, confrontos de coisas que eu precisava ouvir. E em alguns eu fiquei revoltado. Teve vezes que eu queria bater, literalmente eu queria bater, né, no conselheiro, mas graças a Deus não bati. E depois Deus falou comigo, ó, tudo que ele falou é isso aí mesmo. Ele tinha falado que eu não tinha caráter, né, um monte de coisa. E depois eu parei para ver e Deus falou, é isso aí mesmo. Aí eu fui, né, identificando e caindo em si, ó, é isso aí mesmo, eu sou esse cara. Eu vejo um pouco nisso também, que desde a tua infância você falou, da tua adolescência, né, que você vivia muito livre, e Sim, quando o meu avô soube da coisa, ele nunca te confrontou, ele não queria entrar no assunto. Então, verdade. você sempre foi livre, quando alguém chegou e meteu o dedo na Eu- sua cara, botou o dedo na ferida, você... Eu não era acostumado com confronto, eu comecei a eu mesmo decidir todas as coisas, né? Eu era muito independente. Eu comecei a trabalhar cedo, eu tinha o meu dinheiro cedo, eu tive veículo cedo, tudo, né? Eu fui muito precoce nessas coisas, então eu me tornei muito independente, né? As coisas ficaram muito fáceis, vamos dizer assim, né, para mim. E aí, voltando, né, ali a conversão, chegou o momento que eu compreendi, né, que eu não precisava ficar buscando a bênção, uma solução para o meu problema. O que eu precisava era conhecer aquele que ia solucionar o meu problema. Eu precisava conhecer a Deus, eu precisava ter intimidade com Deus, eu precisava conversar com Ele, eu precisava ouvi-lo, eu precisava andar nos caminhos dele, eu precisava conhecer a palavra de Deus. E aí eu comecei a buscar isso. E quando chamava na igreja para ir na frente, oração pelo dedo mindinho, eu estava lá, né? Ora aqui pelo meu dedo mindinho, para tudo. E aí eu comecei a ter experiências com ele, né? Uma das mais marcantes que eu tive várias, mas uma das mais marcantes foi um culto de sexta-feira, que a gente tinha um culto, né, aqui na igreja, que era um culto de busca ao Espírito Santo. E eu lembro a apóstola Márcia ministrando esse dia. A gente ia sair desse culto, ia para um encontro de casais num hotel em Teresópolis, um hotel fazenda em Teresópolis, onde o pastor Arlindo ia ministrar. E nesse culto, né, ela começou a profetizar de púlpito que uma pessoa ali estava sendo curada das drogas e tal. E ali eu tive uma experiência profunda mesmo com Deus, né, com o Espírito Santo. Fogo de Deus caiu ali sobre a minha vida, né, eu tive uma manifestação do Espírito muito forte, e ali eu fui curado das drogas. E, na verdade, ali começou um processo, porque eu já não senti mais vontade de usar droga. Nós fomos para esse encontro de casais, né, nesse hotel, era um hotel fazenda, e eu ainda estava usando drogas. Eu tinha sido batizado 14 dias antes. 14 dias? Não, 13 dias antes, porque eu tinha sido batizado no domingo, tinha se passado, ia fazer 2 semanas já, isso aí, no hotel, isso mesmo, no encontro. E só esclarecendo, né, porque eu fui batizado ainda usando drogas, então alguém, de repente, vai ouvir isso, vai falar, caramba, que igreja é essa? Como é que batiza os caras usando drogas? Foi algo específico, uma direção, né, que o apóstolo Luiz teve na época. Ele me chamou e falou, eu estou sentindo que você tem que se batizar.
Foi uma palavra engraçada que você trouxe pouco tempo atrás. Não uma palavra, mas uma passagem engraçada. Você falou, pô, ainda uso droga, como você vai me batizar? Então você mesmo não tinha acreditado. Pois é, eu mesmo fiquei, pô, mas eu uso droga, vai me batizar como? Vocês são malucos? Né? E ele falou que eu senti de Deus que você tem que se batizar. É o que Deus está pedindo. Eu acho que foi o único caso aqui na igreja até hoje, foi o meu, né? E eu me batizei, continuei usando, né? Eu orava, eu pedia a Deus todos os dias, eu acordava já pedindo a Deus, Deus não me deixa usar droga. Eu ficava trancado dentro de casa, eu comecei a me afastar completamente das amizades de todo mundo, porque se eu saísse na rua, eu sou praticamente nascido e criado, né? Ali onde eu morava, eu conhecia todo mundo. Saísse na rua, usava droga, não tinha jeito. Eu ia encontrar com alguém e usar droga. Então, eu ficava trancado dentro de casa. E aí, né, fui batizado. Voltando a esse dia do culto, teve essa manifestação aí do Senhor na minha vida, algo tremendo. A igreja toda viu isso. Todo mundo que estava, né, na igreja viu isso, viu o que aconteceu. E nós fomos para esse encontro de casais. Como a gente estava indo para um hotel fazenda, eu estava com uma trouxinha de maconha na bolsa. Lugar de mato. Né? Pois é, lugar de mato e tal. Aí, à época ainda maconheiro, né? Eu falei, eu vou levar. E aí chegamos lá, já a primeira ministração do sábado de manhã, foi o pastor Arlindo começou a ministrar, e eu era fãzaço do Bob Marley. E eu gostava muito, né? Tem um bonequinho Rastafari e tal, com os cabelos dread, né? Inclusive, um período da minha vida, meu cabelo estava crescendo que eu queria ter dread. Enquanto tinha cabelo. Hoje em dia, já quase não tenho. Glória a Deus que Deus arrancou tudo, né? Foi dizer. Então, naquela ministração ali, uma coisa importante, que eu idolatrava esse lance do Jah Rastafari, né? Jah Rastafari, que a gente falava, que o Bob Marley falava muito e tal. E eu tinha um amigo que tinha uma confecção e eu pedia para ele fazer, né, esse bonequinho, tal, Rastafari, e estampar em blusas minhas. Eu tinha isso e eu gostava tanto do negócio que Maria, na época, que nunca usou droga, que nunca bebeu, o apelido dela era Mary Ru. Para você ter ideia. O pessoal chamava Mary Ru, tal, né? E ela não usava droga, nada disso. Pois é, pegou por minha causa. E por que também Mary Ru? Eu estampava esse bonequinho, né, Rastafari lá nas blusas e botava Mary Ru. Entendeu? E aí, né, nessa ministração já, do sábado de manhã, o pastor Arlindo ministrando, e ele começou a descrever um demônio. E quando ele começou a descrever esse demônio, eu vi esse demônio saindo dentro de mim. Né, eu vi o negócio. A Maria, do meu lado, sua mãe, ela começou a se sentir mal, eu me sentia assim meio esquisito, mas eu fiquei vendo. E ele começou a descrever aquele Rastafarizinho. Ele descreveu, assim, o que era. E eu vendo, e ele começou a estar sendo queimado. Esse demônio, a pessoa, né, que esse demônio estava oprimindo, está sendo liberta completamente, esse demônio está sendo queimado. E eu vendo a cena, eu vendo o negócio acontecer. Caraca, aí eu me amarrei, caramba, estou sendo liberto. Vai acabar isso aí na minha vida. E, dito e feito, acabou aquela ministração, né, saí dali praticamente que pisando, né, nos céus, voando, e eu fui direto para o quarto, peguei o bagulhinho que eu tinha levado, ainda não tinha fumado, né, e joguei fora aquilo, e nunca mais na minha vida usei droga. Nem o efeito que a droga me causava eu lembro mais, eu lembrava. Foi algo assim tão forte do Espírito Santo que eu nunca na minha vida eu fui tentado a voltar a usar drogas. Eu nunca tive essa tentação. Eu já passei, eu já senti cheiro,
né? Eu vou correr na praia, eu sinto cheiro, eu vejo neguinho fumando, eu vou à praia, vejo, sempre vi tudo aquilo, não fico, nunca também fiquei perto, né? Que a gente também não vai, né? Bobear, né? Mas assim, eu nunca mais na minha vida eu fui tentado a usar droga. E daí as coisas foram acontecendo. Parei de usar droga, parei de beber, parei de fumar, fui liberto completamente do vício. Iniciando, né, realmente a sua caminhada com Deus depois Isso aí. de toda essa libertação. Só que eu imagino também que vocês, principalmente você e minha mãe, né, iniciando essa caminhada, para vocês a conversão era isso que aconteceria. Vocês não imaginavam, né, que iria vir assim o pastorado depois até chegar a ser líder de uma igreja. Né? Mesmo porque eu passei uma luta muito grande, porque eu me converti, sua mãe não. Né? Maria nos converteu. Por quê? Na cabeça dela, ela vinha na igreja comigo, né? Mas ela sentia a falta das nossas amizades. Porque tinha um grupo, né? A gente era muito amigo, éramos amigos de adolescência, tal, de infância, e as mulheres se gostavam muito. O pessoal já era casado e elas se gostavam muito, andavam juntas, tal, eram amigas realmente. E eu rompi. Né? Eu não deixei de falar com as pessoas, só que eu não andava mais junto, tinha festa, eu não ia. Porque eu ia para a festa, o papo, né, que ia ter era qual? Não ia ser de igreja. E ali eu sendo liberto, aquilo já não dava mais para mim, eu não conseguia ficar. E aí eu fui, né, evitando isso daí. Embora eu tenha amigos, né, 2, que até hoje eu julgo serem meus amigos, que eu amo como amigos, né? Casal que a gente foi padrinho de casamento, que estão casados até hoje, pessoas que eu amo a família, tal, gosto muito, né? Mas à época, para mim, eu precisava fazer isso. Né? E aí, como que foi também esse processo, né? Você falou que ela não se converteu e ficou estressada com isso. Aí, eu imagino, né, na cabeça dela, ela achou isso muito estranho, que do nada você virou uma outra pessoa. E assim, ela também tinha os problemas dela espiritual, só que para ela, comparado a você, ela era santa, né? Isso aí. Então, como que foi isso, né? Ela não está aqui para falar, mas você pode... Foi bem complicado, porque ela me acusava o tempo inteiro. Você fez o que fez, você... né, pintou e bordou aí, e agora você é o santo, agora todo mundo gosta de você, eu não vou mais para aquela igreja só tem gordo, era o que ela falava, todo mundo gordo, todo mundo esquisito, se veste mal, ela falava mal para caramba, brigava, estressava comigo, e assim, eu orava e pedia a Deus, me ajuda, porque está complicado, eu não sei o que eu faço, né? Mas paguei um preço, né? Da mesma forma que ela segurou o nosso casamento durante muito tempo, que eu fiz muita besteira, né, eu comecei a orar e pedir a Deus. E a igreja inteira orando para ela se converter. E eu lembro que uma noite eu tive um sonho, e que eu me achegava a Deus, tal, e Deus falava comigo. Né? Deus assim claramente falou comigo, você vai prosperar, eu vou te abençoar. Tal. Eu lembro que eu falei para Deus, Deus, olha só, eu já parei de usar droga, né? A minha vida já está se acertando, tal. O Senhor já está me abençoando. Agora, abençoa a Maria, ela precisa se converter. Eu falei isso para ele, né? E aí ele virou para mim e falou, fica tranquilo que ela vai ver com os olhos dela. Só isso. E eu acordei, acabou esse sonho. Mas foi assim, real, foi Deus realmente, naquele sonho falando comigo. Foi o próprio Deus. E dali se passou 1 ou 2 semanas, numa consagração de sábado que tinha aqui na igreja, mesma coisa que aconteceu comigo, né? O Espírito Santo pegou ela começou a sapatear, e o fogo desceu, e ali ela se tornou uma outra pessoa, ela se converteu genuinamente, se tornou uma outra pessoa, se tornou uma serva de Deus. Né? E daí a gente começou a caminhar, a gente queria as coisas de Deus, estar com as pessoas da igreja, a gente não se converteu para ser mais ou menos, né? A gente se converteu para ser servo de Deus mesmo, para ter posição, né? Deus nos colocou aqui no Ministério Terra Santa, nessa visão que nós temos, porque era o que Deus tinha para a minha vida.
mas você perguntou como é que foi, vocês pensaram em que uma hora vocês seriam pastores aí à frente de uma igreja? Eu nunca na minha vida. Isso aí lá no início também eu vejo que isso aí, de fato, quando vocês se converteram, não foi para ser algo mais ou menos, já que vocês não iriam sair da vida que vocês tinham, principalmente você, para simplesmente ser algo normal, né? E quando você falou, né, de nunca ter pensado, eu estava vendo aqui que realmente eu não era nem nascido nessa época, né, no período de conversão, mas em nenhum momento, assim, eu lembro mais ou menos, né, dos 4, 5 anos para cá, e nisso vocês já eram pastores. Então, mais ou menos, desde que eu me entendo por gente, vocês são pastores. Mas isso dentro de casa nunca foi visto, nossa, nós somos pastores e tal, e nunca houve uma pretensão isso dentro do coração de vocês, assim, de maneira nenhuma, porque, assim, por mais que vocês, de alguma forma, tivessem isso e conversassem só entre vocês, e uma hora ia vazar, né? Uma hora Sim. eu dentro de casa iria ver isso, e o Zé nunca teve isso no coração de vocês, então, realmente eu vejo que foi uma... talvez eu seja a principal testemunha, junto de quem viu, né, todo esse processo. Tem pessoas até hoje aqui da igreja que são aqui da igreja até hoje, né, e viram esse processo e vê que realmente foi uma mudança genuína de Deus. Só que isso aí foram para as pessoas que realmente veem. E como que viram esse processo aqui dentro da igreja, né, isso aí que eu estou falando, e também eu dentro de casa. Mas como que foi para o pessoal que sempre te viu fora e do nada de te ver dentro da igreja e hoje em dia vê que você é pastor? Hoje em dia eu vejo que já é algo olhando que o pessoal olha como uma admiração, vê que realmente você mudou. Mas como que foi principalmente nos primeiros anos ali, quando você se tornou pastor, com o pessoal que você falou, né, que são seus amigos hoje, provavelmente eles têm contato com gente que você já teve há muito tempo atrás. Sim. E acabou falando, né, acaba tendo, né, essa conversa. Como que foi para esse pessoal ver que você realmente mudou, né? Eu acho que no início havia uma desconfiança. Desde que isso daí vai ser um tempo, daqui a pouco ele volta, né? Aí teve gente que falou que eu estava sofrendo uma lavagem cerebral, dando dinheiro para pastor, tá ficando maluco, tal. Isso daí né, aconteceu e muitos viram com uma desconfiança, até porque me conheciam. Eu sabia que eu era maluco, eu era doido, pô, não era normal. Era o cara pancada a cabeça. E só pancada também. Maluco anda com maluco, né? E aí, né, inicialmente, com certeza, com mais desconfiança, mas aí o tempo foi passando, o pessoal foi vendo minha postura, foi vendo minha vida mudar, foi vendo uma certa prosperidade, as coisas acontecendo, né? E daí já muitos, né, já mudaram de um lado para o outro e vinham pedir conselho. Passaram a admirar. Né? Passaram a admirar. Quando encontrava na rua, pedia conselho, conversava, pô, meu, tu conseguiu, pô, bacana, tal, te admiro. Alguns não mudaram nada de vida, alguns se converteram, alguns estão aí na presença de Deus, benção, né? Alguns não se converteram, mas estão muito bem, estão aí casados com suas famílias, tal, né? Cada um seguindo aí o seu caminho, mas eu sei que eu ainda tenho aí alguns amigos, pessoas que eu posso falar que são meus amigos. Hoje cada um tomou um rumo na sua vida, tal, mas que eu amo e que eu considero meus amigos. Amém. E aí, como a gente já está há um tempo, né, desde falando da sua caminhada cristã, agora eu quero falar um pouco mais da área missionária, né, que você já teve algumas experiências e a gente está numa igreja missionária, uma igreja que sempre não, mas há muitos anos, né, não foi o foco que foi iniciado, mas há muito tempo, né, Deus já direcionou a igreja para esse lado missionário. E que você também já participou de algumas viagens, né? E tem diversas experiências. E aí eu quero que você conte alguma experiência que você lembre. Aí, né, existem várias, aí fica a seu critério também, né? Algo que você tem em mente. Eu tenho algumas experiências, né? Tenho experiências de milagre, de ver milagre acontecer. Missões que nós fizemos na Amazônia. Eu tive 2 vezes... né, na Amazônia, entrando por Santarém, em conjunto ali, né, com o pessoal da Igreja da Paz, lá de Santarém, amados, né, experiências assim tremendas. Estive na Amazônia também entrando por Manaus,
Ali é Rio Tapagem, toda a região ali, Rio Preto da Eva. Tive na Amazônia também por Roraima, tive em aldeia indígena, tive algumas experiências missionárias assim muito legais e muito marcantes, né? E assim, testemunhos, vamos dizer, de milagre. Teve a primeira viagem missionária que a gente fez, a gente estava numa comunidade, a gente estava a umas 16 horas de Santarém, isso para dentro do Rio, né? E teve uma ministração, um culto que a gente fez numa comunidade lá, e que tinha uma mulher lá que ela era manca, de nascença, né? E ela saiu daquele culto andando normalmente. A perna dela cresceu ali naquele momento, né? Ela saiu dali andando normalmente, foi algo assim, né? A comunidade toda testemunhou aquilo, foi algo muito marcante. Maneiro. E também, isso aí vem antes, né, do Projeto Flechas, outros também, para quem não conhece, né, tem o Projeto Flechas para as Nações, que foi idealizado pelo pastor André Schutori e a pastora Dani. Também no início do Essential eles falaram, né, na primeira temporada lá que tivemos apenas 3 episódios, e, se eu não me engano eles foram no segundo também, eles contaram muita coisa sobre missões e principalmente, né, sobre o Projeto Flash. Então, se você tiver algum interesse, pesquise lá principalmente no Instagram, que eu acho que é a mídia que eles mais usam, Projeto Flashes, que você vai ver muita coisa legal. Voltando, né, agora, né, para as suas histórias, você estava aqui contando, antes da gente começar, né, a gente rindo, brincando e tal, você falando da história do barco que quebrou. Quero que também você fale um pouco. Tem duas aí, né? Tem uma que foi nessa primeira viagem missionária, a gente estava vindo até dessa comunidade, passamos em outras, né? Nessa viagem a gente pegou 2 vertentes, para o Rio Amazonas e para o Rio Tapajós. E eu sei que a gente estava vindo, a gente ainda estava umas 4 horas, mais ou menos, para chegar na cidade de Santarém. A gente estava num rio chamado Rio Itapiuns. E a gente já ia entrar no Rio Tapajós. E era uma parte do rio, assim, agitada, sabe? E é um rio... A gente não conseguia ver a margem, é uma imensidão de água aquilo. E começando a tarde, cair assim... Eu lembro que ia ter uma ministração do Fernandinho lá em Santarém, então a gente estava correndo que a gente ia participar, né? Eu colocar a gente lá junto com eles, tal, que eram os missionários que estavam na cidade fazendo missões ali e tal. E ele ia estar ali na Igreja da Paz e a gente estava empolgado que a gente ia ali para para a ministração, tal, Fernandinho. Todo mundo gostava muito de Fernandinho, né? E eu sei que um pouco antes da gente entrar ali no Rio Tapajós, a gente só ouviu um barulhinho assim no barco. Pi, 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 e o barco apagou. Aí, caramba, a gente olhava aquela imensidão de água, aquilo tudo já querendo a noite cair. Aí deu medo. Porque o barco parou, né? Como é que faz? Eu sei que levantou todo mundo na mesma hora, começamos a orar, começamos a guerrear, né? Oração de batalha espiritual. Nunca vi tanta fé na minha vida, aquilo ali. Aí, resumindo, conseguiram, né? O pessoal lá do barco, tal, tinha 2 pastores lá da Igreja da Paz que estavam conosco, tal, tinha o que estava comandando ali o barco, né? Era um barco imenso. E aí conseguiu levar o barco para um lugarejozinho ali, né? Ali, dentro da floresta, ali no rio, ali, dentro da Amazônia. E a gente passou a noite lá. No dia seguinte que veio um barco para rebocar, a gente perdeu a administração, mas também tivemos ali uma experiência tremenda. A gente fez uma vigília aquela noite naquele lugar, né? No dia seguinte, quando a gente acordou, que a gente foi ver onde que a gente estava num lugar assim que era um paraíso. E a gente também teve uma vigília ali que a gente fez algo assim tremendo, muito bacana, né? Eu lembro até hoje de um amigo que eu fiz, e que até hoje, vira e mexe, a gente se fala aí pelo Facebook, né? Hoje ele está lá na cidade de Sinop, pastor Nildo, né? Um grande amigo.
E a gente fez aquela vigília ali, foi algo tremendo, foi muito marcante, né? Na minha vida, a gente ali no mato, no meio do nada, e uma manifestação do Espírito de Deus, assim, algo tremendo. E O maneiro também é que o que parecia que era assim, um negócio que era para acabar, meio que com a viagem de vocês foi uma lembrança assim maneira que vocês têm na vida, e além de ser uma lembrança maneira, né, que você falou de estar num lugar paradisíaco no dia seguinte, uma experiência marcante com Deus também. Né? sim. E assim, o barco deu problema. No meio do rio daquele, primeira coisa que lá você escuta história praticamente todo dia. Né? Não vou dizer que todo dia afunda um barco, mas todo mês tem acidente com o barco ali. O barco afunda, né? É complicado o negócio. Então a gente ficou realmente receoso. Mas Deus nos guardou, chegamos a Santarém a salvo. Uma outra, né? Essa daí já foi assim, até um pouco mais engraçada, mas também foi uma experiência com Deus. Eu estava em Manaus, né? Nós fomos ali para um lugar chamado Rio Preto da Eva, dali entramos no Rio Tapage, e nós fomos para casa de um irmão ali, que era uma base, né? Era tipo uma igreja, mas era uma basezinha missionária, onde a gente fazia os cultos. E aí a gente chegou ali e tal, beleza, a gente já chegou à tardinha, né? Caiu a noite, fizemos um culto, foi bênção, veio pessoas de outras comunidades, tal, assistiram ali o culto, e vamos lá, vamos preparar para dormir. Aí cada um pega as suas redes, né? Vamos lá, colocamos a rede, já tinha um local da rede, colocamos a rede, mas assim, ao relento, né? Muito calor, né? E botamos a nossa rede ali, só que a gente estava na passagem assim, né? Tinha a casa da pessoa, o local que a gente ficava, todo mundo assim nas redes, e a descida assim já tinha um rio. E ali eu vi realmente o que quer dizer a onça vai beber água, porque a onça estava fazendo aquele caminho todo dia para beber água. Ela passava ali pelo rio, e o cara botou a gente para dormir ali. Cadê que a gente dormia? E você ronca? Pois é. Cadê que a gente dormia? A gente não conseguia dormir, o negócio complicado, né? A onça vai vir beber água. A gente ali dormindo. Olha, eu sei que ficou todo mundo ali, a gente não conseguiu dormir aquela noite. Aí, no dia seguinte, o pastor, lá, pastor Jorge, também um amigo, né? Ele me chamou, pastor, vamos orar com as famílias aí comigo e tal. Eu falei, vamos embora, faço for agora. Aí pegamos o barquinho, né, aquela voadorazinha, né, com motorzinho voadora, e fomos em 2 barcos. Aí na época estava o missionário Marcos, foi à frente, com o Ribeirinho lá, levando o barco, e eu com esse pastor atrás, a gente conversando e tal. E o rio estava na vazante. Ele falou, tem que ter muito cuidado aqui com esse rio na vazante. Falei, amém. Ele falou isso, daqui a pouco o barco parou. E aí, o que aconteceu aí, pastor? O que houve? Ele levantou, ele não estava vendo. Eu, pastor, só tem metade da hélice. Né? E aí, quando eu vi aquela metade da hélice, eu olhei, a gente não estava nem no meio do caminho ainda. Já estava distante para voltar. Na verdade, para voltar, não dava para voltar por terra, porque tinha uma parte de rio muito grande que separava, né, a base onde a gente estava. Uhum. E para ir, né, eu olhei a mata, falei, não vai ter jeito, a gente vai ter que entrar para dentro da mata, vamos ter que entrar para dentro da floresta. Eu de chinelo, camiseta, né, vamos embora, bermuda. Ele falou, pastor, vamos ter que ir andando, a gente chega lá, a gente arruma a hélice e volta. Aí a gente volta com o pessoal. E o pessoal que estava no barco da frente não sentiu falta da gente. Eles foram indo, foram embora e deixaram a gente. Eu falei, tá bom. Aí fomos andando. Mas pode ficar tranquilo, pastor, que eu conheço a trilha aqui. Eu falei, beleza, vamos nessa. Aí começamos a andar. Aí o rio na vazante, né? A margem, assim, a gente passando, o pé afundava, só aquelas folhas secas, sabe? E aí eu pensei, caramba, isso aqui deve ter cobra pra caramba. Quando eu pensei nisso, ele virou para trás e falou, pastor, só fica ligado aí que essa região tem muita cobra. Eu, caramba. Né? Aí
Ah, Senhor, me guarda que o Senhor não me trouxe aqui para me ser picado por uma cobra. E fomos andando, pegamos aquela trilha, a água acabou, né? Você sua demais, a umidade é muito, muito forte ali na Amazônia, um calor, uma umidade muito grande. A gente suando. Glória a Deus, Deus colocou uns cajueiros lá no meio do caminho, lá nosso, e a gente pegou um monte de caju, eram uns cajus desse tamanho. Aquilo ali nos hidratou, né? E a gente continuou andando. Eu de chinelo, tinha uma vegetação lá que cortava, cara. Eu comecei... Lembra que você chegou dessa viagem com o pé todo cortado? Cara, começou a cortar meu pé, meu Deus do céu, cheiro de sangue, bicho aqui, onça. Você está no meio da Amazônia, né? Mas, glória a Deus, Deus nos guardou e nós chegamos na casa, né, da primeira pessoa ali que a gente ia orar. E ali eu cheguei, né, até assim, empolgado. Pô, depois de tudo que a gente passou, Deus vai fazer alguma coisa aqui tremenda. Eu devo estar no azeite, devo estar muito ungido, né? E já achando que eu estava fazendo muita coisa. Chegamos ali na casa daquela pessoa, uma senhora. Chegou, lembro que o filho dela chegou com uma espingarda, um tatu, né, que tinha caçado. E a gente ali sentado, ela veio, deu um bolinho, um cafezinho e tal. O povo ali o povo ribeirinho é muito hospitaleiro, né? E ela começou a contar a história dela. E eu, assim, querendo orar, vamos orar logo, que eu quero ver o que Deus vai fazer disso aqui. Ela começou a contar a história dela. Resumindo, ela já tinha tido 19 malárias. O dinheirinho que sobrava dela, ela botava gasolina no barquinho dela e ia levando água para as pessoas em volta, porque muita gente não tem filtro, né? Muitas pessoas ali das comunidades que não têm filtro. E ela ia levando água filtrada para essas pessoas, porque ali a Amazônia, apesar de ser uma imensidão de água, não sei se é a maior causa de morte, mas se não é a maior, é uma das, né? É a questão da água, que as pessoas bebem água ali sem tratamento e morrem. Né? E aí, eu até queria que você contasse essa história, porque, principalmente essa última agora, né, da moça lá que pegou 19 malárias de sua época, né, não sabemos agora quantas mais tiveram. Pois é. Que Deus tenha guardado a vida, né, dessa senhora. Mas é que, para ver também pra gente como é fácil, né, tá no ambiente, muitas vezes a gente não quer ir porque, terça-feira mesmo, a gente estava falando sobre isso. Pô, choveu, ninguém quer mais ir na igreja e tal, e lá, pô, o pessoal pega barco horas e horas para assistir um culto, depois pegar o dobro do tempo, porque a correnteza agora é o contrário, sabe? É verdade. Então, pra gente é muito simples, né, poder viver o evangelho, e nós não temos nenhum tipo quer dizer, de certa forma a gente não tem nenhum tipo de perseguição. A gente tem a nossa liberdade, nós temos, por mais que esse podcast aqui não tenha a melhor produção do mundo, nós temos algo que... Isso daí a gente já tinha muito tempo aqui dentro da igreja, a gente não tinha usufruído disso tudo. Todos esses equipamentos que permitem a gente ter o podcast, a gente tem há muito tempo. E a gente, até antes da pandemia, a gente não usava para isso, né? E também é uma forma da gente trazer mais pessoas, a gente poder, de certa forma, contribuir para o reino de Deus, que pessoas possam ser alcançadas através disso, né? E Isaac, eu estava pensando que pra gente é muito simples, a gente tem aqui o podcast, a gente tem as lives da nossa igreja, isso aí milhares de outras igrejas também tem. Então é muito simples, né? Da nossa casa a gente só abre o celular, a gente já tem a ligação com o evangelho, a gente já tem essa ligação direta, não direta. Tem um acesso... Um acesso simples, né? Não. E que muitos outros lugares não tem, aqui mesmo no Brasil, né? Que você estava falando, isso aqui no Brasil, não é em um lugar completamente longe, né? Não é no outro lado do mundo. Então, isso aí que eu queria trazer, né, de ver que, pra gente olhar e ver que realmente nós somos privilegiados de ter toda essa facilidade. Nós temos a Bíblia e temos liberdade de estar com a nossa Bíblia na mão. Liberdade de culto, né? E não é todo lugar. E por mais que seja doideira, eu acompanho muito um missionário chamado Chileno Vergara. Na verdade, eu nem sei qual é o nome dele. Chileno é porque ele é chileno mesmo. Sim. E ele... Ultimamente ele tem postado muita coisa também do Talibã que eles têm feito, né, com os cristãos. Ele também, não sei se hoje em dia, né, mas ele foi missionário também em países perseguidos e fala como que é, cara. E a gente tem que ter, né, cada vez mais noção da nossa facilidade, do quão privilegiado nós somos, e que nós possamos cada vez mais
orar por esse pessoal, pelos perseguidos Amém. e, de certa forma, também ajudá-los. É o que a gente sempre falou, todo mundo é missionário. O que a Bíblia diz é ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Às vezes, o nosso ide não é do outro lado do mundo, não, é na Amazônia, mas é do lado de casa, é para o nosso vizinho. E é o que também o pastor André sempre fala, missões é pelo... Tem aqueles que oram, que sustentam, aqueles que sustentam e aqueles que vão. Então, Sim. de todas as formas, a gente pode contribuir para o reino de Deus e também para as missões, né? Glória a Deus. A gente já está caminhando, né, para o nosso fim do podcast. Desse jeito aí. Vamos a Assim, também um lugar que eu não poderia deixar de falar, né? Lugar de grande experiência que eu tive, lugar que eu amo, que eu gosto de todo ano ir, que é a nossa base missionária lá de Lajeado, né? Pois é. Ali é um local realmente ali onde o Flechas estabeleceu uma base, onde, né, a gente tem uma igreja ali, né, consolidada já, com pastor, tudo, né, missionários que estão lá. Tive também grandes experiências ali, tive a oportunidade de estar ali algumas, se eu não me engano, já estive lá 9 vezes, né? É muito bom, muito legal, bênção pura, né? E como você já falou aí do Projeto Flechas, quero até deixar essa deixa aí. Seja um parceiro nosso aí nesse projeto Flechas para as Nações. É um trabalho lá que dá muitos frutos, vidas que foram transformadas, um bairro inteiro, na verdade, sofreu uma transformação muito grande, né, por causa ali do trabalho. Social mesmo, né? Da última vez a gente estava conversando sobre isso. Eu estava conversando com o missionário Daniel, que lá a perspectiva de vida era nenhuma, né? E não por causa do projeto, mas sim por causa de Deus, através do projeto. Já tem pessoas que já entraram na faculdade, tem pessoas que mudaram completamente a vida por causa jovens que se casaram, que estão casados, né, estão levando as suas vidas, trabalhando, servos de Deus, né, servindo ao Senhor em ministérios, crianças que foram ali salvas, resgatadas também. Era um lugar que praticamente todo dia o Conselho Tutelar estava lá. Hoje em dia, se vai de 6 em 6 meses, é muito, né? Então, a igreja entrou muita coisa, né? Foi um local onde a igreja entrou e houve realmente uma grande transformação naquele lugar. Como eu já tinha dito, né, a gente já está encaminhando para o final, já estamos há um bom tempo, né, falando. Mas antes eu só queria contar uma última história, que foi até bom que você não falou, que eu queria realmente deixar para o final. Que você conta, né, que quando você estava no processo de conversão, você quase foi para os Estados Unidos, né? Sim, é verdade. Você ia trabalhar lá com a minha tia mais velha que morava lá, a tia Cristina. Correto. Eu consegui um trabalho para você e também era um trabalho na boate, só que não era de segurança. Você ia trabalhar mesmo na boate. E aí foi um processo, né? Talvez você possa até contar melhor, mas que você teria que mentir, não vi? Você pode contar essa história um pouquinho rapidamente? Então, foi nessa fase que a gente estava né, duro, né, sem dinheiro, sem nada. E minha irmã mais velha morava nos Estados Unidos, meu pai, né, todo mês estava nos Estados Unidos e tal. E aí eu ia para lá. E o trabalho que eu ia ingressar lá eu ia ser dançarino, né, de boate. Né. E aí eu fui para tirar o visto, né? Fui eu e Maria na época, nós fomos lá para tirar o visto para poder ir para os Estados Unidos. E na época eu fui instruído, né? Meu pai me instruiu e falou: vão te perguntar isso, você responde isso. Eu, tá, beleza. Duas perguntas, né, que iriam fazer realmente, que o cônsul iria fazer, era que se eu tinha filho e se eu tinha residência própria, porque eu tinha que comprovar um vínculo aqui no Brasil, né? Era algo assim que, à época, eu não sei hoje em dia como é que está,
mas à época eram 2 perguntas que, se a resposta fosse negativa, a probabilidade deles negar o visto era quase 100%. Porque se eu não tivesse vínculo aqui, eu ia para lá, eu novo. Né? O meu perfil era de imigrante. E aí, cheguei lá, chegamos no consulado, a gente esperou um tempo, tinha muita gente, e ali, como eu já estava, né, me achegando a Deus, eu ouvi aquela voz falando: não mente, não fala mentira. Era para eu responder sim, que eu tinha filho e que eu tinha imóvel próprio. E era mentira, na época eu não tinha filho, você não era nascido, e eu não tinha imóvel próprio ainda. E eu tinha que responder sim, e eu ouvi aquilo: não mente, não mente. A gente chegou na frente do cônsul, ele me perguntou um monte de coisa, respondi tudo normal, tal, numa boa. As 2 últimas perguntas qual foram? Você tem filho? Eu falei não. Aí nisso a Maria já olhou para mim, arregalou um olho: o que está vendo? E você tem casa própria? Eu falei: não, também não tem não. Eu falei: então você não pode ir para os Estados Unidos. E negou o visto na hora, na minha frente. Eu, graças a Deus, peguei na mão de Maria: vamos embora que agora vai começar a nossa caminhada aqui. Eu não menti, né? Se eu fosse para lá, já ia acabar com a minha vida, porque olha o que eu ia fazer, né? Eu queria justamente trazer essa daí no final, eu gosto muito, né, dessas coisas de datas, de coincidências que não são só coincidências, que eu vejo que são realmente intervenções de Deus. E eu lembro que um dia a gente, acho que na nossa mudança, alguma coisa assim, que a gente mudou há poucos anos, a gente estava vendo isso, aí você tem até hoje, né, o visto negado, tudo isso tem a data lá. E a data é dia 16 de junho de 2001. E isso daí, até hoje eu gravo, eu acho muito maneiro, que o que poderia representar o seu fim foi aquele momento que você recomeçou com a minha mãe, você recomeçou a sua vida e começou a entrar na igreja. E exatamente 2 anos depois, no dia 16 de junho de 2013, eu estava nascendo. É isso aí. Então, é algo que realmente Deus modificou totalmente a história da nossa família, né? A sua vida, principalmente. E que eu acho muito maneiro isso, porque eu vejo que realmente Deus esteve presente em todo momento, né? Sim, nesse processo. Todas as fases da minha vida foram muito marcantes. Deus sempre marcou. Sou eu que estou fazendo. Quer dizer, não é uma coincidência. Aquilo aconteceu no dia 16 de junho e você nasceu no dia 16 de junho, 2 anos depois. Né? Em tudo, Deus sempre falou comigo. Deus sempre ele me preparou antes, ele me falava aquilo que ia acontecer antes, né? Em todas as fases da minha vida, realmente foi muito claro. E hoje a gente assumiu a igreja, e eu creio que a igreja reconheceu isso, porque que a gente já tem uma caminhada aqui na igreja desde o início, né? As pessoas já confiam na gente, e é muito, muito claro tudo aquilo que Deus fez na nossa vida, das experiências que a gente tem com Deus, da nossa vida que não é mais ou menos com Deus, né? A gente quer realmente como somos falhos, temos dificuldades, e você sabe disso melhor do que ninguém, que você vive na mesma casa, mas você sabe que nós vivemos um evangelho, né? A gente ama a Deus. Bem, era isso mesmo que eu queria trazer, né, para o final, é que saber, realmente trazer essa mensagem de que Deus cuida de nós o tempo todo. Amém. Às vezes, no momento em que a minha mãe na hora espantou, né, achou, caraca, que doideira, foi realmente o ponto-chave que decorreu tudo isso que tem acontecido até hoje, né? Então, realmente saber que Deus é bom o tempo todo na nossa vida. Muitos livramentos também que eu acredito que você teve, momentos que você não imaginava nem que você iria pisar numa igreja. É verdade. Que você estaria aqui no Fonseca falando que hoje Deus estava cuidando, né, nesse tempo. Então eu queria, né, te agradecer e dizer que eu tenho a honra de ter como pastor, principalmente Amém. também a honra de ter como pai. Né? Fico muito feliz também de ter trocado essa ideia, aprendi até a saber de coisas que em anos também não sabia, né? Então eu espero que todas as pessoas, né, que possam estar vendo isso daí, até através de cortes ou também pelo podcast inteiro, que de alguma forma você tenha saído abençoado, e que também
algo que meu pai me falou milhões de vezes, né? Que esse testemunho não é que nós precisamos ter, nós jovens, principalmente. A gente não precisa de ter. Aliás, é melhor que a gente não tenha, né? Essas histórias para contar. É bom para que a gente possa aprender, é bom que nós tenhamos referências desse tipo, justamente para que nós não possamos cair nos mesmos erros, porque de certa forma trouxe, né, consequências, trouxe até o paralelo da minha tia, muitas que consequências, né, na adolescência, e você, no final, graças a Deus, Deus foi misericordioso, como Ele sempre é, mas que nós possamos sempre buscar, né, o Evangelho de alma e coração, né? Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Foi.